Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Águios. E hoje eu vou trazer uma meditação sobre o livro de Filipenses, nesse nosso terceiro episódio, onde nós estamos estudando, meditando um pouco sobre o que Deus pode nos ensinar através do apóstolo Paulo, quando ele estava preso, que foi de onde ele escreveu a epístola aos Filipenses. Há algum tempo o Senhor colocou no meu coração o desejo de meditar sobre esse livro. Nós estávamos passando e ainda estamos passando hoje, em 2022, pelo período da pandemia, e muitas igrejas, inclusive, fecharam, pessoas entraram em ansiedade, crise de ansiedade, depressão. E eu meditei um pouco no capítulo 1 de Filipenses e aquilo começou a vir forte ao meu coração e eu comecei a compreender algumas coisas e Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar aqui no canal, do Águios. E nessa nossa terceira aula, ou episódio, não gosto de chamar bem de aula porque não é um estudo detalhado sobre o livro de Filipenses, mas alguns pontos que me chamaram a atenção na medida em que eu vou meditando no livro. Então eu queria ler aqui, ler do versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14, que diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha só que interessante, Então, o subtítulo dessa nossa meditação sobre Filipenses é Um prisioneiro nos ensinando a ser livres. Paulo estava aqui preso, ameaçado de morte, estava a caminho de Roma, onde havia sim também a chance de ser morto ali pelo imperador, e de fato posteriormente, não nesse momento, mas ele foi posteriormente morto, decapitado. Mas ele nos ensina coisas preciosas aqui nessa palavra e nós precisamos vivenciar isso, nós precisamos conhecer, compreender, pôr em prática na nossa vida, porque os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis. Nós estamos, inclusive, com um risco, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, temos um risco sério de uma guerra mundial, talvez uma guerra aí com o uso de armas atômicas, que pode causar grande destruição ao planeta todo, à humanidade. Então nós precisamos, como Igreja do Senhor, estarmos firmes na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo aqui, diante da possibilidade da morte, sendo ameaçado, estando preso, ele estava escrevendo para a igreja, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor, falando sobre uma paz que excede todo entendimento. E isso está ali no capítulo 4, o último capítulo de Filipenses, que geralmente é mais citado pela igreja nas pregações. É muito comum falar sobre, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, falar, olhe, não esteja inquieto por coisa alguma. Isso tudo está no capítulo 4. Nós vamos chegar até lá, mas antes de chegar ao capítulo 4, é importante a gente entender a base, o capítulo 1, tudo que Paulo fala aqui. E nós já vimos que Paulo orava pela igreja para que o amor dele crescesse, o amor da igreja crescesse em conhecimento. Então veja só a importância de conhecermos para desenvolver em nossas vidas essa percepção das coisas excelentes, das coisas espirituais. Paulo também, ele mostra aqui que o grande alvo dele não era que o ministério dele se sobressaísse. O que Paulo tinha no coração era o desejo que Cristo fosse pregado a todas as pessoas e que houvesse salvação. Então a motivação do apóstolo Paulo era ver o evangelho de Jesus Cristo ser pregado.
Né? Nos dias atuais nós vemos muitas vezes competição, né, entre as igrejas, entre os ministérios, trocas de acusações entre ministérios, aí, pastores famosos na internet, e causa muito escândalo. Né? Você pode observar que o objetivo de muitas dessas pessoas não é realmente que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado, mas que o Evangelho de alguma forma seja pregado por aquele ministério. Então muitas vezes o ministério não está, o pastor, o líder, o ministério em si, não está tão preocupado, o alvo dele não é que Cristo seja pregado, mas o alvo é que o ministério cresça. Então a pessoa se preocupa consigo mesma e não com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que o grande alvo do apóstolo Paulo era que Cristo fosse pregado, mesmo que para isso ele estivesse preso. E ele cita aqui que as prisões dele, as prisões do apóstolo, foram usadas por Deus para despertar, né, os irmãos tomaram ânimo, né, muitos que tinham receio se encorajaram com aquilo ali que Paulo estava passando, né, além de orar, passavam a pregar a palavra, e Paulo se alegrava nisso, em que Cristo fosse pregado. Nossa, que exemplo para nós! E por que é que um preso conseguia escrever para a igreja, trazendo consolo para a igreja? Porque, dentre outras coisas que nós estamos aprendendo, o objetivo de Paulo não era o seu próprio ego, não era o seu próprio ministério pessoal, mas era o evangelho ser pregado independentemente de por quem seja, né? Paulo se alegrava pelo fato de que Cristo estava sendo anunciado até mesmo às custas da prisão dele. E ele se alegra porque durante o seu período onde ele estava ali preso, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho, falar sobre Cristo para reis e a guarda, né, pretoriana, que o pretório era o palácio ali de um governador regional. Toda a guarda soube que Paulo estava ali preso por causa de Cristo. E aí ele aproveitava essas oportunidades e se alegrava por isso, por essas oportunidades. Então, gente, nós precisamos entender esse tipo de verdade que Filipenses nos revela. Nós não temos condições de nos alegrar em qualquer situação, de andarmos em paz, se o alvo das nossas vidas for um alvo diferente do alvo que Deus nos deu. O alvo da nossa vida precisa ser Cristo. É por isso que Paulo fala, né, e nós vimos isso já, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é muito importante, termos esse sentimento de uma missão. E essa missão, essa missão ela está ligada, de alguma forma tem que estar ligada, né, à grande comissão que Cristo passou para os seus discípulos. Nós vamos ver aqui, aproveito o momento para dizer para você, se você gosta mais da parte de leitura, eu sempre estou fazendo uma postagem, né? Então tem esse texto, esse material aqui, está no meu blog lá, wendel.agios.org, e essa mesma coisa que eu estou ministrando aqui em vídeo, tenho lá em texto, e o texto fica um pouco mais organizado, né? Então, aliás, antes de falar sobre a questão da grande comissão, queria falar sobre olhar para Jesus. É muito importante que nós possamos olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não pode ser apenas alguém que a gente ouviu falar, alguém que a gente até admira, mas nós precisamos ter uma atitude de ver em Cristo a nossa fonte de inspiração. Jesus, nós não podemos olhar para Jesus fisicamente, porque Cristo não está mais aqui na terra fisicamente. Mas nós podemos olhar para Cristo através da palavra, com o nosso coração ver o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, como ele veio para a terra para cumprir uma missão, nessa missão incluía morrer na cruz, por mim e por você. Então Cristo estava aqui na terra, o Filho de Deus veio aqui para a terra para dar a sua vida por nós, para treinar os apóstolos, a igreja inicial.
e para que eles pudessem, né, dar continuidade a essa obra. E nós somos essa continuidade. Nós precisamos desenvolver a obra do Senhor na terra, né? O escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então veja só, Jesus é o nosso grande exemplo, é o nosso grande modelo, e nós precisamos olhar para isso através da palavra. A palavra de Deus traz as verdades, né? Explica quem foi Jesus, o que foi que ele fez, né? Qual deve ser a nossa verdadeira motivação, de forma que a gente possa agir como Paulo agiu ali, né? Quando escreveu Filipenses. Ele se importava que o evangelho fosse pregado, não interessasse por quem. Ele se alegrava pelo fato de que Cristo estava sendo pregado, ainda que ele mesmo, o próprio Paulo, estivesse preso e não pudesse ali estar pregando abertamente, né? Ele pregava nas oportunidades que davam ali para ele, de repente, chegar diante de um rei, de uma autoridade, e também para ele poder escrever, né? Tanto é que ele escreveu Filipenses ali da prisão. Então o escritor aqui, os Hebreus, manda a gente olhar para Jesus, porque há uma carreira, né? Há uma carreira que nos está proposta. E eu gosto de comparar a carreira da vida cristã não a uma corrida rápida, mas a uma maratona. Uma maratona é mais cansativo, você precisa estar bem preparado, você precisa estar leve, né? O escritor aos Hebreus fala aqui, né, lançando todo embaraço, que na palavra original quer dizer peso, todo peso extra. Um maratonista, ele não pode ser assim, forte demais ou gordo, ele precisa ser muito magro. Se você acompanhar esse tipo de esporte, você sabe que os que ganham, né, geralmente são homens magrinhos, os homens no caso, homens e mulheres, né? Seja a parte masculina ou feminina, eles são magros, porque na maratona é exigido mais resistência. E nós, na nossa caminhada cristã, a gente precisa visualizar isso como uma maratona, porque é necessário resistência. E a gente precisa olhar constantemente para Cristo, sermos motivados constantemente para Cristo, para podermos resistir, né, durante esse período e podermos prosseguir na nossa missão. E é aquilo que eu já falei, a gente precisa ter essa consciência de uma missão. Todos nós cristãos, nós temos uma missão, um chamado aqui na Terra, e esse chamado, ele necessariamente tem que estar alinhado com o que a Bíblia chama, né, o que nós, na verdade, não a Bíblia chama, mas nós chamamos, a igreja chama de a grande comissão, que foram as tarefas que Jesus passou para nós. Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15, bem conhecido da igreja, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é evangelizar os perdidos. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso aqui é o que a gente conhece como a grande comissão. E o que é uma comissão? É uma missão que a gente desempenha junto com alguém. Veja que Jesus diz aqui que estaria conosco. Cristo está conosco pelo Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele nos deixou a sua palavra, e nós, juntamente com Cristo em Espírito, né, Cristo em nós desempenhamos essa missão de evangelizar, né? A igreja tem evangelizado ao longo desses séculos, inclusive muitos homens e mulheres do Senhor morreram, foram mortos, muitas vezes assassinados, queimados, degolados, no cumprimento dessa missão. E se nós, veja só, a despeito do risco, esses homens e mulheres foram adiante e perseveraram no cumprimento dessa missão. Se você não tiver certeza da vida eterna, se você não tiver
né, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você não vai conseguir isso, né? Deus capacita, mas é necessário que nós tenhamos uma mentalidade de missão, de estarmos dispostos mesmo a dar até mesmo a nossa vida para cumprir essa grande comissão, essa missão que Cristo nos deixou. Então é muito importante, gente, que nós possamos entender qual o nosso chamado aqui na Terra. Claro, esse chamado, como eu falei, ele vai passar pela grande comissão. Todos nós somos chamados, alguns para atuar na área musical, outros na área da pregação mesmo, outros em áreas de apoio, e todos nós, independentemente se você tem um chamado para estar num púlpito pregando, mas todos nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, toda a igreja é chamada para ser sal e luz neste mundo, toda a igreja é chamada para, sempre que houvesse oportunidade, mesmo que você não seja um pastor, um missionário, mas tiver a oportunidade, você dar o seu testemunho, você falar de Cristo para alguém, você orar por um enfermo, você, enfim, interceder por alguém, dar aquela palavra de apoio para as pessoas, e assim você vai sendo luz no seu dia a dia, né, procedendo com integridade, com honestidade, de forma que você seja luz para as pessoas que estão ao seu redor. E todos nós somos chamados para isso aí. Mas é importante a gente entender para o que nós somos chamados, e isso nós conseguimos orando, né, pedindo ao Senhor que nos revele qual a minha missão neste mundo, qual o meu chamado. E aí, na medida em que eu vou me envolvendo com a obra na igreja, né, é importante também a gente estar envolvido com a nossa igreja, no trabalho de evangelismo, nos trabalhos da igreja, seja lá a igreja que você congrega, e assim você vai compreendendo quais áreas você realmente percebe que Deus flui ali através de você, quais áreas você sente mesmo mais prazer em estar fazendo, em estar atuando, e ali já vai ser um indicativo do seu chamado, né? Qual o seu chamado. Eu lembro que eu entendi qual era o meu chamado de forma mais específica quando eu estava fazendo o Instituto Bíblico. No Instituto Bíblico eles falavam sobre, tinha uma disciplina lá que era os dons ministeriais. E lá a gente foi aprender sobre os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando o professor começou a falar sobre o ministério do mestre, eu imediatamente comecei a me identificar. E eu já pregava, pouco mais pregava, mas eu comecei a me identificar com aquele chamado, né? Eu já era professor antes mesmo de eu ser cristão, né, evangélico, já atuava como professor, então simplesmente aquilo bateu, né? Então é assim, você vai se envolvendo com a obra do Senhor, você vai compreendendo a palavra, vai se capacitando na palavra, e você mesmo vai começando a perceber as áreas que Deus tem um chamado para você. Então, gente, é super importante termos essa missão, esse sentimento de missão, e que esse chamado, essa missão, ela é anterior ao nosso próprio nascimento. Há várias passagens bíblicas, né, onde Deus fala que chamou, né, o próprio Paulo diz que foi separado desde o ventre, né, outros profetas. Então, é importante a gente entender que esse chamado para o qual nós fomos, né, chamados por Deus, ele é anterior ao nosso próprio nascimento. Isso mostra como é importante, né? Como é importante eu entender qual a razão para a qual Deus me chamou. E colocar esse chamado, entender que é algo anterior ao meu próprio nascimento, né? Colocar ele como prioridade na minha vida, buscar o Senhor, buscar força e prosseguir. Prosseguir nesse chamado. Nós estamos vivendo agora os últimos tempos. Há um chamado especial para as pessoas ministrarem, né, na igreja nesses últimos tempos. Não são tempos fáceis, então nós precisamos aprender aqui, através do que o grande apóstolo Paulo escreveu, como é que um prisioneiro pôde nos ensinar a ser livres. E hoje nós vemos que nossas vidas precisam ser para proveito do Evangelho. Tudo que fazemos,
né, tudo que somos, nossas faculdades, você que tem faculdade, doutorado, seja lá o que for, tudo isso precisa ser para proveito do Evangelho. Assim como Paulo, até mesmo a sua prisão, ele estava se regozijando no Senhor, porque Deus estava usando aquilo ali para proveito do Evangelho. Assim também, tudo que você tem deve servir para proveito do Evangelho, deve servir para que Cristo seja pregado, né, e a palavra de Deus seja ensinada nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Se alegre nisso, se alegre nessas coisas, né, e que o Senhor possa te usar cada vez mais para proveito do Evangelho. Deus abençoe você.